Olá, o que você faria se hoje fosse o último dia do governo Bolsonaro? Olá, meu nome é Gilberto Chaves e eu quero falar com você o que você faria se você soubesse que no final da sua jornada vai dar tudo certo. Eu não sei se já aconteceu com você de você assistir o replay de uma partida de futebol, depois à noite, o jogo foi à tarde, você assistiu à noite e você sabe que o seu time ganhou. E você está assistindo o jogo, você sabe que seu time ganhou, mas você não sabe em que momento foram os gols, mas você sabe que quanto mais difícil tiver aquele jogo que você está assistindo o replay, você sabe que foi melhor ainda o final, porque você já sabe que a vitória está garantida, você sabe que seu time ganhou. Mesmo que só falte alguns minutos para terminar o jogo e o outro time esteja ganhando por 2-0, mesmo assim você ia dar o seu melhor, você ia colocar sua melhor energia ali assistir aquele final, você não ia desligar a televisão e ir embora, porque você sabe que o final vai ser épico. E eu queria que a gente tivesse esse olhar para a nossa vida. O que você faria com a sua vida se você tivesse a garantia, se você tivesse a certeza absoluta que os seus planos, que os seus projetos vão dar certo? O que acaba acontecendo com a maioria das vezes, com muitos de nós em muitos projetos, é que nós caminhamos pela vida com a incerteza de que a gente vai alcançar a vitória, ou pior, com a certeza de que vai dar errado. E às vezes a gente sai com essa certeza de que vai dar errado, porque se deu errado até agora, por que daria errado, ia dar certo daqui para frente? Ou porque a nossa vida tem sido um eterno alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. Mas eu quero que você saiba que o que separa você de viver a vida dos seus sonhos, o que separa você de viver uma vida de qualidade, o que separa você dessa garantia absoluta é a sua decisão de que você vai chegar até o final e sem mudar a sua energia, sem mudar a sua expectativa, sem mudar a sua intensidade, e isso é o que vai fazer dar certo. Se nós pegarmos grandes nomes da história e nós olharmos, por exemplo, para a vida do Henry Ford, ele falhou 5 vezes, ele faliu 5 vezes, não falhou 5 vezes. Quem falhou foi o Thomas Edison. O Thomas Edison falhou 10.000 vezes antes de inventar a lâmpada. O Henry Ford, ele faliu 5 vezes antes de finalmente construir uma companhia bem-sucedida. Mas vamos pensar junto, né? E é legal você saber que os dois eram amigos, né? Eles tinham casas de veraneio na Flórida, então eles passavam as férias de verão juntos. E o Thomas Edison foi um tremendo incentivador do Ford. Ele já era um empresário bem-sucedido, já tinha inventado não só a lâmpada, como centenas de invenções, de patentes. Ele já era um homem rico nessas alturas do campeonato. O Ford estava ali iniciando a jornada dele e ele se associou a pessoas como Thomas Edison. E quando ele falou que ele ia inventar um carro que era um carro com preço popular, que ia poder ajudar todas as pessoas, era um carro para atingir as massas, né? Essa era a ideia dele. O Edison falou, já está na hora de alguém inventar um motor a combustão, e eu acho que você é a pessoa que vai fazer isso. Então, o Thomas Edison, ele apostou no final feliz para o Ford. O Thomas Edison olhou lá na frente e viu que ia dar certo. E eu quero dizer assim para você que nós estamos nesse início do governo Bolsonaro, né? Eu quero que você pense no final do governo Bolsonaro, como você vai estar. Porque eu aposto isso com você, você vai ver que no final do governo Bolsonaro vão ter pessoas que vão estar muito bem e vão ter pessoas que vão estar muito mal. Mas quando você comparar você com umas ou com outras, o que você vai perceber é que tem pessoas que são inferiores a você. Quando eu falo inferiores, é do ponto de vista de competência instalada, tá? Não é melhor e pior. Sabe aquela pessoa que você sabe que você tem mais competências do que ele e o cara está na sua frente. Entendeu? E você vai ver que tem pessoas com mais competência instalada que você, que ficou para trás. Mas quem vai decidir como a sua jornada termina, até onde você vai, quem vai tomar essa decisão
isso vai ser você. É você que toma a decisão de como você vai estar daqui a 4 anos. Porque eu quero que você perceba que existe assim, alguma coisa que leva você para cima. Isso é a sua altitude, né? Vai levar você para cima. E isso é a construção do seu ser. Se você olhar por outro lado, você vai ver uma linha longitudinal, né? Até onde, quão longe você vai. E existe uma frase que existe no inglês, né? Que diz que quanto mais alto você for, mais longe você vai. Eu estou aqui tem um prédio que está sendo construído, e eles ainda estão batendo estaca, aprofundando lá as fundações. Por quê? Porque eles querem um prédio alto, eles querem um prédio de 16 andares. Então, quanto mais alto eles querem ir, mais profundo tem que ser as fundações. E fazendo esse paralelo, quanto mais alto você quiser ir, quanto mais alto você for na sua altitude, mais longe você vai na sua longitude, para fazer a mesma analogia. Mas tem uma outra coisa, que essa é com você, que é a sua atitude. Essa atitude é sua e ela independe de quem está no governo. Nós terminamos agora, né, um governo Dilma, um governo Temer, nós terminamos anos que foram muito difíceis para a nossa economia, independente da questão da ideologia. Mas acredite que todo esse governo começou a ruir quando eles começaram a roubar. Porque está escrito assim, Deus nunca abençoou um ladrão. Vai você tentar o seu primeiro? Então, todas as vezes que eu vejo uma empresa, que eu vejo uma pessoa, que eu vejo um governo, que eu vejo um país, e eles instalam o modus operandi de roubar, eu sei que aquilo vai dar errado. Por quê? Porque isso tem acontecido na história mundial. Não tem um exemplo na história mundial de um ladrão que tenha dado certo. Um exemplo. Então você pode olhar. É que às vezes a gente olha no curto prazo. Se você olhasse para a vida de um Maluf no começo da carreira dele, parecia que ele estava dando certo. Se você olhasse para a vida do Lula no começo da carreira dele, parecia que estava dando certo. O roubo compensa, está tudo indo bem. E você vai aí na linha, José Dirceu, esses caras que roubaram milhões, alguns bilhões, sei lá, não é o caso, não vem ao caso esse o ponto, não é esse o ponto, mas parecia que eles estavam indo bem. Mas quando você olha mais de longo prazo, aí você vai ver que não vai dar certo, entendeu? A mesma coisa vale para os ladrões menores do que esse, sejam os traficantes, sejam os empresários que escolhem esse caminho. Então, esse caminho, ele não te leva nem para o alto e nem longe. Ele não vai nem ao infinito e nem além, como dizia o Buzz Lightyear. Então, o que você precisa é ter essa convicção de que você vai chegar com um final feliz e escolher o caminho certo, sabendo que nesse caminho vai haver obstáculos. Os obstáculos, eles não estão lá colocados na sua jornada, tanto seja para subir quanto para você ir longe, eles não estão colocados lá para te impedir, eles estão lá para forjar o seu caráter, para construir a sua história. É para isso que eles estão lá para que você coloque para fora de você quem você realmente é. Quando você olhar para trás e ver tudo que você fez, tudo que você passou, você não vai se reconhecer. Mas uma coisa eu garanto para você, quando você olhar para trás, você vai dizer, valeu a pena. Se você fizer do caminho certo, não vamos pegar esses exemplos que acabaram agora. Todos nós estamos torcendo para que ao final desse governo Bolsonaro, ele esteja realmente fazendo um governo de honestidade. Porque ele pode cometer todos os erros. Se ele não roubar, esse governo vai dar certo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a história tem mostrado que na nossa jornada, na nossa carreira, se nós cometermos erros honestos, nós vamos chegar lá. O que a gente não pode cometer é erro desonesto. E o que é o erro desonesto? É o erro já intencional. Eu já começo com a intenção de errar. Então eu me candidato à vida pública, eu me candidato àquele cargo empresarial, eu vou montar a minha empresa já com a intenção de roubar as pessoas. Ou no meio do caminho, encontro um caminho mais fácil, que é o de roubar, e acabo seguindo esse caminho. Vou roubar porque todo mundo rouba, então eu vou roubar também. E aí é o começo do fim. Então, vamos lá. Vamos estabelecer que nós vamos estar no infinito e além, no final do governo Bolsonaro. Vamos mostrar para as pessoas, quando elas olharem para trás e elas lembrarem lá do começo do governo Bolsonaro e comparar com o final, ver a nossa vida, ver que a gente
nós explodimos, nós somos ao infinito e nós somos além. Então, vamos nessa, e eu quero dizer para você que se você estiver disposto a vislumbrar, a visualizar o final do seu filme, um final feliz, um final que não pode ser mudado, se você mantiver isso na sua mente, você mantiver isso no seu coração, eu garanto para você que você já chegou no seu final feliz. É isso aí, e como eu gosto de terminar dizendo, o melhor ainda está por vir.